Boa tarde a todos que aqui se encontram. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2026. Estamos aqui reunidos nessa tarde para estudar essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec, uma obra maravilhosa que todo médium precisa estudar com afinco, não uma vez, mas várias e várias vezes, né? Não estar constantemente estudando essa obra de Allan Kardec. E nós, aqui, estamos estudando hoje a parte segunda, capítulo 14, Dois Médiuns. Vamos começar estudando os item 7, médios curadores, item 175, 175. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir ao nosso amigo Alberto para fazer a nossa prece de abertura. Alberto, por favor. E neste momento, roguemos ao alto que nos inspire nesta tarefa que estamos a desempenhar, para que, através desse estudo de hoje, possamos tirar o maior proveito, para que assim possamos amealhar, conquistar aprendizado necessário para nos conduzir a um caminho de sintonia com a vida, de sintonia com os espíritos. Que possamos, então, através desse estudo, ampliar o nosso discernimento e buscar, com as bênçãos do Pai, com as bênçãos do Mestre Jesus e dessa espiritualidade que nos assiste, o maior aprendizado possível. Agradecidos estamos e que estejamos a dar início ao nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar o nosso estudo da questão 175, médios curadores. Diz assim Allan Kardec. Unicamente, para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiums, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Porque essa faculdade, né, que é a faculdade de cura, ela é uma faculdade muito complexa, né? Tem várias vertentes, precisa realmente de um estudo muito apurado. E a gente sabe, né, quanto problema já não houve envolvendo os médios de cura, né? Que é uma mediunidade muito difícil, que envolve não só o estudo criterioso, né? Mas também tem o problema do orgulho, da vaidade das pessoas, do endeusamento dos médios, né? Então, não é uma coisa simples a mediunidade de cura. É uma mediunidade, eu digo assim, bastante delicada para aqueles que têm essa faculdade. E muitos dos nossos irmãos, infelizmente, não conseguem lidar com isso, né? E aí acontecem coisas realmente muito desagradáveis. Então, o Kardec ele vai dizer aqui, e esse assunto, né, ele não vai mergulhar fundo. Esse assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos atermos. Sabemos, ao demais, que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-la em obra especial sobre a medicina intuitiva. Então, ele tinha um amigo médico que iria publicar uma obra tratando desse assunto. Mas ele não cita aqui quem é esse amigo nem o nome da obra, né? Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. E aí eu vou relembrar aqui para todo mundo, para a gente não esquecer, né? Que assim que a gente terminar de estudar o livro Diversidade dos Carismas, nós vamos estudar esse livro, ó, As Curas de Jesus. Né? Acredito que até final de março, início de abril, a gente termine o livro Diversidade dos Carismas. E é esse livro que a gente vai estudar, do Joaquim Bueno Neto.
que esse assunto é muito interessante, né? Ô, Rose, Oi, esse livro aí cura as curas com Jesus no instante virtual, o novo está R$ 33, As Curas de Jesus, 33, né? com mais o frete. Então, quem quiser, tá? As Curas de Jesus. Será toda quinta-feira, às 16 horas, tá? Então, ele fala aqui: diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso, quer dizer, sem a ajuda de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Olha aí o magnetismo, hipnotismo. Lembra do Mesmer? Nós estudamos lá nos bastidores? Olha aí. Dir-se-á, evidentemente, o fluido magnético desempenha importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos as coisas, se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. E tem uns que as possuem sem jamais terem ouvido falar de espiritismo e de Allan Kardec, né? A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Aí, eu vou primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar uma olhadinha na questão 189 do Livro dos Médiuns. Deixa marcadinha essa folha que a gente vai voltar lá. Mas vamos dar uma olhadinha na questão 189. Deixa eu só botar no marcador aqui, senão eu vou perder também. Gente, é tanta marcação desse meu livro que eu já me deu uma perdidinha aqui. Peraí. Quem se perdeu agora. Ah, tá. 189. Aí lá no 189, é só um pedacinho. Ele fala médios curadores, que a 189 ela é grande, aí ele vai dando vários tipos de médios. Aí depois ele bota lá, médios curadores, são os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos ou pela prece, né? Então, pode ser pela imposição das mãos ou pela prece. Mas aqui na questão que a gente está estudando, ele pediu também para a gente dar uma olhada na questão 131. Vamos lá dar uma olhada na 131. 131. Ele diz assim: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade,
o espírito atuante é do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo, semelhante com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, lembra que nós estudamos isso sobre a vontade hoje? Da propulsão que pode nos jogar para cima, com o auxílio dessa alavanca, que é a vontade, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma consecutiva, reage sobre seus compostos. Ele quer dizer o espírito, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Tanto o errante, o desencarnado, como nós, temos essa vontade. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força de vontade. Poder do espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites, né? Dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Tá? Então, ele aqui veio, nessa questão 131, dar um reforço para a questão 175. Agora a gente vai voltar para Ô, 170. Rose, Oi, fala, Beto. nessa questão aí, né, que ele aborda, então é um atributo do médium, né, essa Do faculdade espírito. de. Não, não, ele diz o quê? Você diz o quê? Ele diz, tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente Sim, atributo do sim, espírito mas eu encarnado. digo essa capacidade de magnetizar a água ou até mesmo o corpo humano é um atributo do médium. Não, do Não, espírito. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha só, olha o que ele. Aonde que você tá pegando isso? Aqui, ó, a não, ó, ele vontade. diz assim, o espírito atuante é do Qual parágrafo? magnetizador. Eu já achei. É do primeiro parágrafo, É, quarta linha. O espírito atuante é o do magnetizador. Magnetizador. Quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética é convenientemente dirigida. Então, você tem o magnetizador. Esse magnetizador sofre a influência do espírito. Entendeu? E ele vai dizer aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu queria falar. Quando ele continua, ele vai explicando sobre o magnetizador. ah, então quando ele diz aqui, eu não sei, eu acho que eu vou ter que voltar. Essa é a 131, né? Ah, tá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu vou voltar na 175. Deixa essa 131 aqui marcadinha. Você me perguntou da 131. Mas vamos voltar na 175. Já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. 175. Pula aí umas 14 linhas. Na 175. Pula aí umas 14 linhas. Olha o que está escrito aqui na 175. Ah, deixa eu ver. Oh, meu Deus. É mais ou menos isso. 14, 15, 16, 17, por aí. Todos os magnetizadores acharam da 175? Pulando aí umas 15, 16, 17 linhas. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente ao passo que nos médios curadores. Então, ele está falando que tem o magnetizador e tem o médio curador. Aí ele diz que quase todos, né? Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médios curadores, a faculdade é espontânea. E alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, quer dizer, de um espírito, que é o que constitui a mediunidade, porque se o magnetizador não estiver recebendo ajuda de um espírito, o fenômeno é anímico. Ele está curando com a energia dele, que é propícia para a cura. Então, tem magnetizadores, como ele está dizendo aqui, que podem curar, porque ele tem essa energia apropriada para a produção do fenômeno, sem intervenção de um espírito, entendeu? Então, tem pessoas que nascem, vamos dizer assim, com essa capacidade, que possuem essa energia e que podem curar por elas mesmas. É a energia que a criatura tem. Ele impõe as mãos, ele faz o toque e ele pode curar por ele mesmo, sem a intervenção de uma potência oculta. Por isso que ele disse aqui, todos os magnetizadores são mais ou menos, alguns têm uma capacidade maior, outros menor, aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores, tá aí, ó, nem sempre o médio curador é o magnetizador, ao passo que os médios curadores, neles a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Agora ele vai falar aqui. A intervenção, quando tem o espírito auxiliando de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade. Quando o fenômeno está sendo produzido e tem espíritos participando, aí é fenômeno mediúnico. Aí é fenômeno mediúnico. Então, ele diz aqui, a intervenção de uma potência oculta, quer dizer, o espírito, que é o que constitui a mediunidade, ele botou isso entre vírgulas, para explicar bem, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, aqueles que são verdadeiramente médios curadores, que sabem que são, né, que estudam sobre o fato, sempre antes da produção do fenômeno, pedem ajuda do plano espiritual. Quando a gente estuda sobre a fluidoterapia, que a gente está para fazer um estudo aqui na casa sobre a fluidoterapia, pelo menos de 3 em 3 anos a gente faz o estudo. O que é orientado? Que toda vez que você for aplicar o passe na casa espírita, ou se você faz trabalha no AFED, era assim que a gente chamava na época, né? Era o atendimento fraterno de domicílio. Antes de aplicar o passe, você deve o quê? Elevar os pensamentos ao alto, pedindo a ajuda de Jesus e dos amigos espirituais. Porque eles irão o quê?
potencializar os nossos fluidos. Entendeu? Eles irão potencializar os nossos fluidos. Ô, Rose, Oi, lembra onde é que eu li que diz assim, o magnetizador, ele pode cobrar, o médico-curador, não. O exatamente. médico-curador, é o espírito que atua no trabalho dele. O magnetizador, ele dá Exatamente. o que é dele. Magnetizador. Se ele não é espírita, se ele é espírita, ele já fica meio, né? Porque ele tem aquela coisa de dê de graça aquilo, dê de graça aquilo que você recebeu de graça, né? Se ele é espírita, o magnetizador, ele já fica meio pé atrás, né? Nossa, eu vou, né? Eu vou impor as mãos, vou comprar. Ele fica com o pé atrás, porque ele já tem essa consciência. Mas se o sujeito é um magnetizador, não é espírita, ele não precisa, ele pode cobrar. Ele está dando o que é dele, energia dele. Tanto é que, dependendo da capacidade do magnetizador, ele atende 3, 4 pessoas, às vezes já fica cansado. Às vezes ele só pode atender uma ou duas, entendeu? Vai depender da capacidade dele, da energia que ele. Tanto que ele diz aqui, ó, são mais ou menos aptos. Todos os magnetistas são mais ou menos aptos a curar. Vai depender. Tem uns que só conseguem atender 2 ou 3 pessoas, outros conseguem atender 10. Vai depender do potencial da criatura. Ô, Rose, como é que a pessoa, o médium vai saber se, Se se ele é trabalha na casa espírita, ele já está trabalhando como médium. Como médium, normalmente médium passista, está aplicando passe. sim, mas no Entendeu? caso da cobrança que a Joana está O estudo vai lembrando, dizer para a gente. O estudo está dizendo para a gente. Não pode cobrar. Então, se você é magnetizador, você é um médium magnetizador. Você é um médium magnetizador. Você está doando da sua energia somado com a da espiritualidade. É o que chama de passe misto. Porque você está na casa espírita. Você vai pedir a ajuda da espiritualidade. Pode ser até que a espiritualidade diga assim: não, não, não precisamos potencializar a energia dele, porque a energia dele é suficiente para ele fazer o trabalho. A espiritualidade até pode não chegar, porque se o cara tem energia bastante que pode dar conta do trabalho, o que a espiritualidade vai dar mais? Se ele tem condições. Quando ele está cansando, aí eles vão e ajudam. Mas aí o médium não precisa ficar. Será que eu sou magnetizador? Será que eu tenho energia só minha? Não sei, eu sou médium. Estou na casa espírita. Na casa espírita nem bala eu cobro. A não ser lá da cantina para ajudar os pobres. Entendeu? Seja você magnetizador ou não, na casa espírita, você trabalha, né? Você não fica nessa preocupação. Eu vou dar o que é meu, não vou dar. Você está trabalhando para Jesus. Acabou, né? Então, não tem essa coisa de você tentar fazer essa distinção, entendeu? Eu só ia pegar aqui um pedacinho que quando ele fala aqui. E tem um magnetizador que trabalha com apoio da espiritualidade. Aí é o fenômeno mediúnico. É o fenômeno mediúnico, tá? Mas tem o magnetizador que trabalha com ele. E tem o magnetizador que não sabe nada de doutrina, mas que é assistido pelos espíritos também, porque ele trabalha para o bem. Às vezes nem cobra. Lembra das rezadeiras? Eu não me lembro de nenhuma rezadeira que cobrava. A gente que levava para ela, às vezes, uma fruta, a pessoa levava, né? Lá do interior, porque ela. Normal, eu nunca vi rezadeira rica. Nunca. Alguém já viu rezadeira rica? Eram senhoras pobres, não eram? Pobres. Às vezes o pessoal sabia que ela era tão pobre, levava uma galinha para ela.
levava umas frutas. Eu nunca vi rezadeira que morava na Vieira Solto nem na Vila em Copacabana. Nunca. Eram sempre senhoras pobres. Eram até senhoras vizinhas nossas, né? Pessoas pobres ali, o pessoal que morava da roça. Era como outra qualquer. Só que ela rezava as crianças lá, de quebranto, que até hoje eu não sei o que é o tal do quebranto. Mas ela fala quebranto. Ela pegava lá a folhinha de arruda e o negócio e a pessoa ficava boa. Ficava bom. Entendeu? Era uma magnetizadora, uma média de cura. E a espiritualidade estava lá junto com ela. Então, né? E nunca ouviu falar em Allan Kardec. Se alguém falasse Allan Kardec, o que é Allan Kardec? Nunca ouviu falar em Allan Kardec. Porque ela sabia, ouviu falar em Jesus. Ah, Jesus ela via. Algumas eram católicas, outras eram da Umbanda, né? O negócio é Jesus. Nossa Senhora, né? Era assim. Nem Bezerra de Menezes elas falavam. Era Jesus, Nossa Senhora. Ela, ao mesmo tempo que às vezes ela era da Umbanda, ela usava, era da Igreja Católica, ia da missa rezar, ia para a igreja. Não tinha essa coisa, né? Era o amor. E às vezes passava de mãe para filha, né? Passava de mãe para filha. E é o que ele falou aqui. Você pode aprender também. Então, quando ele diz aqui, é, ele fala aqui, ó, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Eu estou na 175. Então, às vezes, a filha, né, aprendia com a mãe, com a avó, com a madrinha. Ela tinha isso, mas aí ela recebia a orientação da mãe, da Ô, madrasta, Rose, da tia. E aí ela se tornava rezadeira também. Fala, Ana. a minha mãe tinha uma comadre que ela era rezadeira. E eu aprendi com ela, porque ela passava as crianças na palma benta. E aí eu fazia isso com meus O que filhos é pequenos. palma benta? Que eu tenho... Passava em cruz, sabe? E eu Ah, fazia isso para meus filhos. E dava certo. Aí uma vez na escola, a professora perguntou para os alunos se alguém conhecia a dona Ana que rezava. Aí o meu filho levantou a mão. Eu conheço, é a minha mãe. E aí eu fui chamada na escola. A professora queria saber realmente se eu era rezadeira. Eu falei que não, por causa de eu fazer isso com as crianças pequenas, né? Aí eles chegaram na escola e contou para a professora. então, olha só, voltando para a nossa, já do finalzinho da 175, a intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, você tem um magnetizador que aplica a energia dele, que não é médium, não é médium. Ele é um magnetizador. Ele não é médium. E tem um magnetizador que é médium. Entendeu? Então você tem o que não é médium e tem o magnetizador que é médium. O que não é médium está doando da energia dele. O magnetizador que não é médium, ele dá da energia dele. Agora, ele também pode ser um magnetizador médium. Quando ele faz a evocação do espírito pela prece, recebe ajuda. E você tem o médium magnetizador, que trabalha com a espírita, que às vezes nem sabe que é magnetizador. Eu aplico o passe. Às vezes ele está dando até a dele, só a energia dele, que a espiritualidade está olhando. O que ele está dando dele, está dando para atender todo mundo, deixa ele dar. Agora, quando os espíritos percebem que ele está começando a ficar esgotado, aí eles vão lá, ó, e potencializam. E ele nem sabe disso muitas vezes. Nem sabe disso. Né? Então, nós temos o magnetizador e o médium curador.
O magnetizador dá energia dele. O médium curador pode dar a dele, se ele for magnetizador, e receber a ajuda da espiritualidade. Tá? Tudo bem, Alberto? Deu para entender? 176. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre esse assunto. Aí Kardec vai fazer um monte de perguntas aos espíritos. Logicamente, tinha um médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eles perguntavam, o médium dava passividade, né? Recebia ali o espírito, e eles iam perguntando. Reparem que o Kardec não fala nunca quem é o médium, né? Ele não identificou. Eu acho que só tem um caso que ele identificou o médium, só um caso. Ele não identificava quem era o médium. Porque se ele diz aqui, eis aqui as respostas que nos deram os espíritos, deram como? Através de um médium. Então, eles trabalhavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com médiums. Então, quando eles queriam inquirir o espírito, eles chamavam um médium de confiança e faziam uma evocação. Primeira pergunta. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Não há que duvidar, né? É uma variedade de mediunidade. Entretanto, na segunda, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Entendeu? Ele chamou, evocou, através da prece. No caso da casa espírita, né? Você faz a prece, você chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocas, se ele diz invocas, quer dizer, não são todos. Invocas o espírito que se interessa por ti, pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Por isso que os espíritos nos recomendam, antes de você elevar suas mãos, impô-las sobre a cabeça de alguém, faça uma prece e invoque o auxílio da espiritualidade. Leon Denis também, no livro No Invisível, toca nesse assunto. Terceira, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então, pode ser que eles venham ajudar. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Ela nem sabe que está sendo ajudada. Ele nem pediu, mas a espiritualidade vem. Quarto, agiria. Aí aqui também tem, eu botei já faz muito tempo, uma passagem de Lucas, capítulo 9, eu vou até olhar, porque eu anotei aqui, Lucas 9, 49, 50. Quem quiser anotar aí, Lucas 9, 40, versículo 49, 50. Diz assim, contra e a favor do Cristo. Em resposta, disse João, comandante, ele chamou de comandante. Isso aqui, o Haroldo, eu estou na Bíblia, no Novo Testamento do Haroldo, ele trouxe do grego, ele traduziu do grego. Quer dizer que no grego, o grego traduziu do aramaico. Quer dizer que em aramaico, tá? Tanto que ele bota uma notinha aqui, comandante, capitão, chefe, superintendente, supervisor. Nesse contexto, a palavra é utilizada em sua acepção técnica, em termo náutico, que integra o vasto vocabulário de Lucas a respeito do tema.
Vocês lembram que no livro Paulo e Estevão tem uma época que Paulo vai pedir a ajuda de Lucas, porque Paulo quer viajar. Vai ele e mais alguns companheiros. Só que ele não tem dinheiro para pagar passagem. E Lucas é médico de bordo de um navio. Ele trabalha também como médico de bordo, né? E aí Paulo vai falar com o Lucas. E o Lucas diz assim: vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o comandante e vou dizer para o comandante o seguinte, porque ele trabalhava e ganhava o salário dele. Então, eu vou pedir para o comandante tirar do meu salário o custo da passagem de vocês três. Acho que era Paulo, Erasto e mais o outro, Timóteo, parece. Eu vou pedir para o comandante tirar do meu salário a passagem de vocês três. Ele vai me pagar só o que sobrar. Aí, quando terminou a viagem, Paulo disse para ele: Ô Lucas, você não quer ir conosco? Porque você é muito importante para a gente. Vem conosco. Aí Lucas pede demissão do trabalho e vai com eles. Estão lembrados disso? Quem estudou Paulo Estevam sabe. E esse aqui é o Evangelho de Lucas. Por isso ele vai usar o termo náutico, porque ele trabalhou durante bastante tempo como médico de bordo. Então, eles aqui. E o Haroldo Dutra Dias, ele faz a tradução do grego. E Lucas era o quê? Grego. Né? Então, a gente vai encaixando as coisas. Aí, aqui, ó, em resposta, disse João, comandante, o Evangelho de Lucas, ele está colocando como ele usava o termo. Vimos alguém expulsando daimones, grego, em teu nome, e o impedimos, porque não segue conosco. Disse-lhe Jesus: não o impeçais, pois quem não é contra nós é por nós. Então não precisa ser nosso seguidor. Se tem boa intenção, Deus vai ajudar, vai potencializar e ele vai conseguir curar, tratar, entendeu? Então a gente vê como uma coisa funciona. Então vamos lá. Quarta, né? Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, tá vendo? Agiria com mais eficácia. Ele está querendo dizer o seguinte: o magnetizador age com eficácia. Ele age com eficácia. Olha Mesmer, agia com eficácia. Apesar daquele rocambulesco dele todo, agia com eficácia. Mas e se ele acreditar? E acreditando, pedir a ajuda dos espíritos? Solicitar a ajuda de Jesus? E vai ter um resultado melhor? Aí olha a resposta. Faria as coisas que considerarias milagres? Olha aí. Quinta, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato. Tem o emprego dos passes magnéticos. Aí a resposta, certamente, não tens disso múltiplos exemplos? Pelo pensamento, a pessoa emite aquele pensamento para aquela pessoa. Olha a irradiação. Você não está aplicando passe. Você está mentalizando. Pelo olhar, você olha para a pessoa e pensa, né? Aquilo pode curar. Não precisa do passe. Sexto, nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. A ação magnética e a influência dos espíritos. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Mediunidade tem influência dos espíritos, senão é processo anímico. Reparou que ele está chamando atenção para essa questão várias vezes? Essas pessoas são verdadeiros médios, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Vou até sublinhar isso aqui de novo. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médios curadores, conforme entendes.
Ele pode não ser um médico curador como você entende. De repente, uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva, não é, mas tem uma fé muito grande. Entendeu? Porque senão o pessoal fica pensando que só médio ostensivo pode curar. Se você lembra daquela passagem de Jesus? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer aquela montanha, muda de lugar. Se tiveres fé. Então você pode ter uma fé hercúlea e não ser médio ostensivo. Tá? É isso que ele está dizendo. Aí ele diz aqui: pode transmitir-se esse poder? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. Porque às vezes a pessoa tem a capacidade, mas nem sabe e não aprofunda. Para tudo, ele está querendo mostrar o seguinte para a gente aqui: para tudo você tem que dar especialização. Para tudo na vida, você tem que dar aprimoramento. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Né? Aí, eu vou aqui num livro, eu não pedi antes, porque nem todos têm. Esse livro aqui, ó, Magnetismo Espiritual, deixa eu botar minha mão aqui, de Micaelos, tá? Magnetismo Espiritual é um livro bem antigo. Magnetismo Espiritual de Micaelos, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Porque ele diz aqui: não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Tá? Tem gente que só acredita que tem esse poder porque a mãe passou para ele. Tem gente que pensa assim: eu tenho esse poder porque minha mãe passou para mim. Ele nem imagina que é ele mesmo que tem. Não foi porque alguém passou. E nesse livro aqui, que é muito bom, no capítulo 3, o capítulo 3 tem por título, na realidade não é um título, é uma frase de Kardec, do livro Obras Póstumas, que diz assim: o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, aqui, o Micaelos, ele vai dizer assim, no capítulo 3: cumpre que de coração desnublado de paixões e preconceitos, estudemos e compreendamos as leis divinas, que tais são todas as leis naturais. O estudo das propriedades do perispírito, que a gente vai estudar quando começar a estudar o livro As Curas de Jesus, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, diz Kardec. Diz Kardec aonde? No livro A Gênese. Abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia, da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em condições normais se podem reproduzir. O Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, conseguintemente, a fonte da maior parte das superstições. Eu vou pular para o outro parágrafo. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Funciona assim. O espírito quer. Opa! O espírito quer vontade. Olha a vontade aí.
Você quer, entendeu? Você quer, seja médio ostensivo ou não. Você quer. O perispírito transmite e o corpo executa. Eis a síntese do mecanismo de toda a ação magnética. É assim que funciona. Você quer. Você quer, o que você faz? Pede ajuda da espiritualidade. Mas tudo começa por onde? Pela tua vontade. Você quer ajudar alguém. Se você sentir que tem energia para isso, você nem pede ajuda, você faz. Se você quiser, senhor, me ajude, quero ajudar aquela pessoa, senhor, pelo amor, entendeu? Você quer. E aí, o perispírito transmite, ele faz o que o espírito quer. E o corpo executa. Eis a síntese do mecanismo de toda ação magnética. A vontade de fazer o bem parte do espírito, que o deseja e o quer. Isso é importantíssimo. A vontade de fazer o bem parte do espírito, que o deseja e o quer. Essa vontade é determinada ao perispírito, órgão sensitivo do espírito, corpo fluídico que o envolve e que é o intermediário das suas manifestações, agindo no duplo sentido de força centrífuga, que é de fora para dentro, e centrípeta, que é de dentro para fora. Isto é, recebe do exterior, né, que é a centrífuga, e transmite ao espírito, que é a centrípeta. A execução é feita por intermédio do corpo físico, que emite os fluidos do perispírito. O espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico são, pois, os elementos integrantes do fenômeno magnético. Espetacular, não é? Olha só, o espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico são, pois, os elementos integrantes do fenômeno magnético. O magnetismo, portanto, vem a ser o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos, animados ou inanimados. E esse fluido pode ser potencializado pelos desencarnados. Fantástico isso daí, né? Bem cirúrgico, Micaelas. Bem cirúrgico. Vamos terminar. Vamos ler o item 8 e o 9 para a gente terminar. O 8. Voltei ao livro dos médios, 176, item 8. Item 176, item 8. Questão número 8, na realidade. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo. E então julgar que a vossa prece não foi ouvida. Porque às vezes você quer que a pessoa pare de sofrer. Mas Deus pensa assim: a cura para isso daí é continuar sentindo dor de barriga. Fala, Denise. Ontem, na leitura do livro da Amélia Rodrigues, a gente falou sobre cura, né? Porque foi a cura dos 10 leprosos. E no livro Ave Luz, Jesus diz para ele que a cura nem sempre é a cura do Verdade, para corpo. Mateus, né? Fala para Fala para Mateus, Levi Mateus. Mateus. É isso aí. Né? É. Então, nem sempre. Porque se ele ficar curado agora, amanhã ele está doente de novo. Porque ele vai, ó, cair da farra. Então, deixa ele sentindo dor um pouquinho. Porque sentindo dor, ele fica bonitinho, né? Bonitinho. Não, eu não posso comer isso, tá doendo, não posso comer. Entendeu? Aí ele, ó, entra na disciplina. 9. Haverá para isso algumas fórmulas de prece,
Aí, quando a pessoa não é curada, o médium às vezes pensa, minha prece foi ouvida, porque ele foi curado. Não, foi ouvida, sim. Mas Deus é que sabe o melhor, né? Haverá para isso, a 9, algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? É a prece forte e a prece fraca. Tem prece forte e prece fraca? Aí o amigo espiritual diz assim: somente a superstição, né, pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras. E somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar, podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas, né? É lógico que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, que é o capítulo 28, preces, né? Que Kardec colocou ali para nos ajudar. Mas ele está dizendo daquela coisa. Mas em nenhum momento que Kardec disse assim, ó, reza essa prece, que essa prece é batata. Pode pegar que ela é batata. Ele não está dizendo isso, ele não diz isso. Né? Então, aquele que diz assim, ó, fala essa prece aqui que você consegue o que você quer. Então, ele fala isso. São espíritos ignorantes ou mentirosos, que alimentam semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas, incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Tem até um caso que Chico contava, que era o seguinte: tinha uma senhora, que era uma senhora muito humilde, analfabeta, lá do interior. E ela trabalhava como ela era rezadeira, curandeira. E ela era muito humilde. Então, o Chico ia sempre visitá-la. E levava para ela alimentos, que ela era muito pobre. E aí, um dia, o Chico deu para ela uns retratinhos de Doutor Bezerra, de Eurípides, né? Que para ela, assim, de uns amigos espirituais, de alguns trabalhadores, né? Ele deu o papelzinho para ela, eu não sei bem porquê, mas tinha lá. Aí um dia ela chegou para o Chico e disse assim, o Chico, né, foi visitá-la e ela disse assim, aí uma pessoa disse, eu fui lá da dona fulana e ela me ajudou porque eu estava com um problema grave, acho que era uma pneumonia, um negócio assim, e através das preces dela, eu fiquei curado. Aí o Chico foi falar com ela, ai, que beleza, a senhora ajudou, falou, então ela disse, sim, eu pedi, rezei muito para Kardec, porque o Chico falava de Kardec, para Kardec, né? E Kardec me ajudou a curar aquele homem. Eu tenho a foto aqui de Kardec, eu rezei muito para Kardec. Aí ele, cadê a foto? Aí ela deu a foto para ele. Era do doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra. Eu rezei para Kardec, está aqui, ó. E Kardec curou. Aí o Chico olhou, atrás dela estava o doutor Bezerra. Aí o doutor Bezerra, ela rezou para a foto de Kardec, chamando. Não, Mito. Ela disse assim: eu rezei muito para esse daqui, mostrou a foto de Kardec. Ele a senhora sabe quem é? Sei, é Bezerra de Menezes. Rezei para Kardec e mostrou a foto. E ele ficou curado. Quer dizer, ela com a foto de Kardec pediu para o doutor Bezerra, que ela achava que aquela foto era doutor Bezerra, e ela dizia que o Kardec curou. E o Chico olhou e viu o doutor Bezerra atrás dela, rindo. Quer dizer, ela rezou. Minto, ela rezou para doutor Bezerra com a foto de Kardec. Porque o Chico falava muito de doutor Bezerra. Então ela disse: eu vou rezar para o doutor Bezerra. Aí o Chico me deu essa foto, é doutor Bezerra, mas era Kardec. Então ela rezou para a foto de Kardec, chamando de doutor Bezerra e ficou curada. E o doutor Bezerra rindo, que ela nem conhecia, nunca tinha visto a foto de Kardec, nem do Mas o Chico deu a foto lá.
Então, o importante foi o quê? O que ela queria, o que ela estava no coração. Agora, se era Kardec, se era Bezerra, não importa. O que era o amor que ela tinha, né? Ela fez a reza dela e curou a pessoa. Com a foto de Kardec chamando o doutor Bezerra. Então, o que ele diz aqui, né? Não é, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, como essa senhora, com a foto de Kardec chamando o doutor Bezerra. É na fé que aumenta, por efeito da ideia ligada, o uso da fórmula. Então, ela pode falar as palavras que ela quiser lá, ler o que quiser, mas é a tua fé. Foi o que nós estudamos com o Hermínio. Hermínio falou assim: se você rezar sem, sabe, aquela prece dita correndo, sem nenhuma concentração, não vai valer de nada. É também o que os amigos espirituais falam no livro dos médiuns. Se você chama o nome de Deus sem amor, o nome de Deus na tua boca não tem valor nenhum. Eles falam isso. O nome de Deus na tua boca não tem valor nenhum. Se você é um hipócrita, um embusteiro, Jesus, né? Não faz isso, Jesus. Na tua boca, o nome de Deus, de Jesus, não tem valor nenhum. A tua prece dita assim também não tem valor nenhum. Mas se você fala com fé, com amor, aí sim, né? Aí sim. Você pode até ler uma prece escrita, mas se você bota fé, amor, vontade ali, aí ela vai ter resultado sim. Ela vai ter resultado sim. Da mesma forma que alguém faz aquela prece bonita, mas sem amor no coração, é só palavras bonitas que o vento leva, sem efeito nenhum. Por isso que ele sempre falou aqui, todos os estudos falaram hoje. O importante é o quê? É a nossa vontade, né? Por isso que ele falou aqui. O espírito tem vontade, o Micaelos falou. Ele tem vontade, ele deseja. E aí ele executa. Ele coloca em ação essa vontade. Então a gente vê que tudo se amarrou direitinho, né, gente? Tudo ficou muito bem amarradinho. Então nós vamos encerrar aqui. Semana que vem, dia 6, questão 177. Médios pneumatógrafos. 6 de março de 26. Questão 177. Médios pneumatógrafos. É a próxima aula. A gente vai vendo, né, como os assuntos vão se encadeando, um vai esclarecendo, vai potencializando o outro. É o pedagógico, eu sempre falo, esse pedagógico é um espetáculo. É interessante, né, Rose? Porque não Ah, foi só os seus estudos. Foi o seu estudo, o meu e da Carmen. Amélia, tudo. Tudo, foi tudo, né? É um Não tema. queria dizer, não, foi a Rose que a Rose direcionou, porque ela pesquisou nesse respeito. Não foi. Não foi. Porque eu fiz uma pesquisa, a Carmen faz outra e você faz outra. É o tema. É o tema a ser estudado. Então, em todos os cursos, aquele tema vai aparecer para que a gente possa fazer o quê? A ligação. É o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Nas escolas. Todo mundo está abordando o tema na sua área, dentro da sua matéria. Você podia aplicar, quando era o tema escolhido, na matemática, na história, na geografia, né? Em várias áreas. E aqui na Amélia Rodrigues, no Evangelho, nos bastidores, na Ivone Pereira, no Hermínio Miranda. E nas palestras também, né? Nas palestras também. Então, a gente vê que está tudo encaixadinho. Significa o quê? Que a gente está fazendo direitinho o que a espiritualidade falou. Só me dá uma dica aí, que eu fechei meu livro dos médios. Nós fomos até a questão 177. Vê se foi até 177. É que eu vou... 176.
Até 175 a Semana que vem 176. é 177. Até 176, que eu anoto aqui, tá legal. Então, gente, eu vou pedir aqui para o nosso amigo Alberto fazer a nossa prece de encerramento. E hoje vamos fazer a nossa radiação 7 horas, tá, gente? 7 horas que a gente demorou um pouquinho aqui para encerrar. 7 horas a nossa irradiação. Então, vamos lá, vamos. Alberto, faz a nossa prece aí. Pois não. E neste momento que concluímos os nossos ciclos de estudo, estejamos todos agradecidos pelas oportunidades de esclarecimento tão necessárias para a nossa jornada evolutiva, para seguirmos na direção do crescimento espiritual. Agradecemos ao Pai Celeste, a Jesus e a toda essa espiritualidade por essas contribuições em nossas tarefas e que possamos, com perseverança, buscar este caminho de entendimento, para que possamos, assim, buscar a compreensão da verdade, a verdade que está em nosso íntimo e que cabe a nós edificar o reino de Deus através do entendimento desta verdade. E que todos esses conhecimentos possam nos conduzir a este propósito. Ao término deste momento de prece, estejamos todos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos encerrando a nossa semana de estudos. Vamos lembrar do nosso seminário dia 8 de março. Vamos compartilhar, tá? E daqui a pouco, quando for 19 horas, a gente retorna. Inês, Ana Constantino, Ana Nascimento, Denise, Carmen, para a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos enfermos físicos, né? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.